Boa noite, galera. Paz. Tudo bem? Prazer, eu me chamo André e estou muito feliz em estar aqui essa noite. Vamos falar de Jesus. Vamos falar daquele que é autor e consumidor da nossa vida, aquele que se entregou por nós, aquele que é e que há de vir. Eu estou falando com filhos incendiários aqui. Se você está entendendo isso, eu estou falando com brasas vivas do Senhor aqui. Eu estou falando com pessoas que têm um chamado. Eu estou falando com pessoas que foram resgatados. Eu estou falando de pessoas que têm propósito. Se fosse para mim falar de um tema hoje, pastora, e o tema dessa mensagem é escutando a voz de Deus, entendendo o nosso propósito. Eu estou falando com pessoas que têm propósito aqui. Eu quero que você dê um brado bem grande de glória a Deus. Eu estou falando com pessoas que têm propósito. Eu estou falando com pessoas que têm chamado. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Jesus, começa a nos envolver, ó Senhor. Começa a nos envolver, ó Pai. Que nesse momento, Senhor, me diminua, para que o Senhor cresça diante da Tua igreja, ó Pai. A Tua noiva anseia pela Tua vinda, Jesus. A Tua noiva clama por Ti, ó Senhor. Nós ansiamos, Pai. Nós ansiamos pela Tua vinda, Jesus. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Nós gastaremos as nossas vidas aos Seus pés, ó Senhor. Senhor, que essa palavra ela venha, Jesus, como uma espada de dois gumes em nossos corações. Que nós possamos entender a Tua palavra, Jesus. Que nós possamos entender a Tua vontade, ó Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Peço que você abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12, do versículo 1. Amém? Quem for achando aí, dá um glória a Deus. E quem não achou ainda, fala misericórdia. Aleluia. Amém? Amém. Vou dar a leitura. Rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Próximo. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação. Sede transformados pela renovação. Posso escutar um glória a Deus? Do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Eu peço que você me dê toda a tua atenção. Em nome de Jesus, pode se sentar, igreja. Essa noite eu quero falar de um homem, eu quero pregar sobre um homem que todos nós já ouvimos pregações dele, inúmeras pregações, mas ele foi marcado por uma traição. O nome desse homem é Pedro. Mas eu não quero pregar sobre Pedro como um homem que traiu Jesus, mas eu quero pregar sobre um Pedro que foi ovelha, que foi filho e que foi um profeta de Deus. Eu quero pregar sobre um Pedro que ouviu a voz de Jesus. Eu quero pregar sobre um Pedro que teve o coração quebrantado por Jesus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo colocou Pedros aqui dentro hoje. Eu tenho certeza que Jesus colocou Pedros aqui dentro hoje. Irmãos, para a gente entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Jesus, nós temos que entender qual é o nosso propósito e para quem nós fomos chamados. Pedro não tinha entendido o chamado dele até encontrar com Jesus. Você não tinha entendido o teu chamado até você encontrar com Jesus, mas Ele te encontrou, Ele te resgatou, Ele te conectou de novo. Ei, Jesus te conectou. Pedro era um homem simples, pastor. Pedro era um homem comum, até ele encontrar Jesus, pastor Rodolfo.
Depois que Pedro encontrou Jesus, a vida dele mudou totalmente. Depois que Pedro encontrou Jesus, os dias dele mudaram totalmente. Depois que Pedro encontrou Jesus, os dias dele não foram mais normais. Eu não sei para você se os teus dias têm sido normais. A gente tem vivido dias extraordinários na presença de Deus. A gente tem vivido dias extraordinários na presença de Deus. Mas para a gente começar a viver esses dias, para a gente começar a viver esses planos de Deus, há um tempo, o pastor Rodolfo levou uma palavra quarta-feira, cara, que queimou meu coração, mano. Ele pregou sobre o tempo de Deus. E é extraordinário como Jesus esperou o tempo para se começar o início do ministério dele. E ele foi atrás das pessoas certas, e as pessoas certas vieram até a Atos 1 hoje. Discípulos de Jesus Cristo que entenderam a voz dele. Irmãos, eu quero pregar sobre 3 pontos aqui hoje, que o Senhor falou comigo: sobre ovelhas, sobre filhos, e ser sobre homens de Deus, sobre profetas. Cara, é tão bom quando a gente é ovelha, porque a ovelha ela é apacentada, a ovelha ela é cuidada, a ovelha ela é tratada, a ovelha ela é curada, e a ovelha ela é instruída. É tão bom a gente ser ovelha, é tão bom a gente ser ovelha, é tão bom a gente ser conduzido pelo nosso pastor. É tão bom seguir as orientações do nosso pastor, é tão bom ser cuidado pelo nosso pastor. A ovelha precisa de cuidados, pastor. Ei, a ovelha precisa de cuidados. Ela precisa de uma observação, ela precisa de uma ótica em cima dela. Ela precisa de um homem que direciona. Cadê o pastor Márcio? O rebanho está aqui, cara. O rebanho está aqui, o rebanho está aqui, as ovelhas estão aqui. A gente não pode perder a essência de ovelha. A gente não pode perder o caminho do aprisco. A gente não pode se desviar do aprisco. A gente tem que estar atento à voz do nosso pastor. A gente tem que estar atento à voz de Jesus Cristo. A gente tem que estar atento à voz do Espírito Santo, quando Ele queima dentro do nosso coração. Em muitos momentos no nosso processo, porque a caminhada com Cristo é processo. A caminhada com Jesus, ela sempre vai ser um processo. A nossa mudança com Cristo, ela sempre vai ser um processo. Para uns é instantâneo, para outros é graduativo. Irmão, tem ovelha que é difícil. Tem ovelha que é difícil. Eu estou falando com ovelhas difíceis. Se tiver alguma aí, amém, amém. Mas a gente precisa escutar a voz do nosso pastor. Ei, a gente tem pregado muito sobre a intimidade com Deus. A gente tem pregado muito sobre o nosso secreto com Jesus, porque Ele vem. Não demora Ele vir. A gente tem que voltar para o nosso secreto. Mas como assim? Como assim voltar para o nosso secreto? A gente tem que voltar para o lugar de intimidade. A gente tem que voltar para o lugar de oração. A gente tem que voltar para o lugar onde saíam as nossas lágrimas. A gente tem que voltar para o lugar onde a gente orava as mais sinceras orações, quando a gente não pedia nada para Deus, mas a gente só pedia um coração quebrantado, incendiado por Ele, aonde a gente pedia fome e sede pela presença de Jesus. A gente tem que voltar para esse lugar, pastor. A gente tem que voltar para esse lugar. Mateus 6,6: fecha a porta do teu quarto e vá para o teu secreto, que o teu pai te ouvirá. Hoje o que eu posso ver é que a igreja precisa de um apacentamento. Tem muitas ovelhas que estão feridas, tem muitas ovelhas que precisam de um cuidado. E esse cuidado, irmão, nós só iremos conseguir resolver ele
Se a gente voltar para o nosso quarto, se a gente voltar para o nosso jardim que há dentro de nós. Eu estou falando de um Pedro, cara. Eu estou falando de um Pedro que era um homem simples, como eu e você. Eu estou falando de um homem que era pescador de peixes. Eu estou falando de um homem que vivia na beira do mar, jogava conversa fora, pescava, se pescava, pescava, se não pescava também não dava nada. Mas Jesus fitou os olhos em Pedro. Jesus fitou os olhos em Pedro. Jesus fitou os olhos em mim e fitou os olhos em você também. Pedro foi uma ovelha rebelde. Pedro foi um homem difícil. Pedro era um homem turrão, cheio de limitações. E quantas das vezes a gente não coloca limitações no nosso chamado? A gente vem falando isso dentro do carro. Poderia estar falando de Tomé, mas estou falando de Pedro. Um cara que você fala: Pedro, vamos fazer isso. Não vai dar certo não, cara. Eu não tenho paciência para o ministério. Eu não tenho paciência para cuidar de gente. Eu não tenho paciência para cuidar de alma. Eu não tenho paciência para evangelizar. Eu não tenho paciência para ir até as bocas de fumo. Cara, mas Jesus quebrantou o coração de Pedro, velho. Jesus tomou o coração de Pedro. Eu não sei, cara, como você entrou, mas eu tenho certeza que Jesus vai tomar o seu coração essa noite. É certeza. Sabe por quê? Porque a presença de Cristo aqui dentro é notória, pastor Márcio. A presença de Cristo aqui dentro, irmão, é palpável. Pedro foi uma ovelha difícil, sim. Sabe por que Pedro foi uma ovelha difícil? Porque Pedro pensou em retroceder. Quantas das vezes a gente não pensa em retroceder? Quantas das vezes a gente não pensa em desistir? Todos os dias nós pensamos em parar. Todos os dias a gente pensa em largar a mão. Sabe por quê? Porque a gente encontra limitações em tudo. A gente veio falando disso dentro do carro, né, pastor Rodolfo? A gente veio falando sobre chamado. Porque Pedro quis retroceder. Quantas das vezes eu e você quisemos retroceder no meio da caminhada? Quantas das vezes eu e você quisemos retroceder no meio do percurso? Mas há um grupo de remanescentes que permaneceu. Ei, você não está entendendo? Teve um grupo de remanescentes que permaneceu. Mesmo você não querendo, mesmo você não tendo vontade, permaneceu. Quantos aí permaneceram? Permaneceu. A palavra-chave é permaneceu, cara. Jesus, eu não quero mais. Vai arrastando, irmão. Se tiver sem força, vai arrastando. Se não quiser mais, vai arrastando. A gente não tem mais tempo de parar no meio do caminho. Eu vou, não vou, não. Jesus está voltando, cara, e a gente tem que resgatar. A gente tem que pregar as boas novas. A gente tem que anunciar. Nós temos que anunciar. Eu quero falar agora de um Pedro que foi filho. Filho é filho, cara. Filho é filho. Quero falar de um Pedro que era órfão e se tornou filho, pastor Rodolfo. Ei, antes de Jesus chamar Pedro para discípulo, Jesus chamou Pedro para ser filho primeiro. Primeiro processo é ser ovelha, é entender a voz do teu pastor. Depois o segundo tópico, o segundo processo é nós entendemos que nós somos filhos do Deus Altíssimo. É entender que nós somos filhos. E o cuidado de filho é diferente, cara.
Jesus tem nos sustentado em dias difíceis. Jesus tem nos sustentado em meio à pandemia. Posso estar falando com pessoas que perderam parentes em meio à pandemia, mas Jesus ainda continua o mesmo. Ele nunca vai mudar, Ele continua o mesmo. Ele não vai mudar, Ele nunca vai mudar. Mas essa parte de ser filho nos deixa um pouco acomodado, pastor Márcio. Essa parte de ser filho nos mostra um lado bom do evangelho, que é o lado da herança, que é o lado das bênçãos. Aí vem só o nosso reino e não o reino dele. Mas a nossa oração tem que ser: venha ao teu reino e seja feita a tua vontade. O bom de ser filho é isso, cara. É a gente poder chegar na casa do Senhor e falar com Ele. O filho pródigo teve parte da herança dele, gastou, colecionou feridas, colecionou mazelas, colecionou traumas, colecionou frustrações. Mas quando tudo acabou, ele voltou. Ele voltou. Irmão, deixa eu te falar algo. Eu não sei o que você está colecionando. Eu não sei quais são os seus traumas. Mas deixa eu te falar um negócio. É tempo de voltar. Ei, eu acho que você não entendeu. É tempo de voltar. O teu pai que está no céu te espera de braços abertos para te entregar novas vestes, para montar um banquete para você. O bom de filho é isso, que vai sempre ter um banquete para nós. Jesus, ele vai sempre ter um banquete para nós. E o mais interessante disso, pastor, é que essa comida ela nunca vai ser desperdiçada. Ei, essa comida ela nunca vai ser desperdiçada. Jesus falou: eu sou o pão da vida. Cara, os religiosos frustraram com aquilo. Os caras esbravejaram com aquilo. Mas Jesus continuou a sua pregação com toda ousadia: eu sou o pão da vida. Eu sou a água. Eu sou o pão. Eu sou a água. A turma espalhou. Ficaram os discípulos. Jesus olhou para eles, viu aquela multidão se dispersando. Naquele dia não teve multiplicação de pão e peixe. Aquele dia não teve as bênçãos. A turma dispersou, o pessoal se dispersou, ficou um pouco de discípulo. Inclusive Pedro. Pedro foi um cara que aconteceu tudo com ele, gente. Jesus olhou para ele, olhou dentro dos olhos de Pedro, falou: Pedro, vai também. Pedro parou. Veja bem, Pedro parou, pensou: peraí, eu era órfão. Eu era órfão. Eu estava perdido aí. Pedro olhou de novo para os olhos de Jesus e falou: Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Ei, cara, não tem para onde fugir. Não tem para onde a gente correr. Não tem como esconder da presença de Deus. Não tem como escapar. Você pode até tentar fugir, mas o Senhor vai sempre te achar. Ele sempre vai te encontrar. Ele sempre vai te resgatar. Você não é mais órfão. Ei, você pode dar um glória a Deus por isso. Você já não é mais órfão. Você tem um pai. Você foi adotado por Deus. Ele te resgatou do império das trevas. Ele te tirou das garras de Satanás. Ele te libertou. Ele te transformou. Ele te curou. É por Ele, velho. É por Ele que a gente tem que gastar os nossos pés, os nossos dias, todos os dias no altar.
A gente vem falando de pés também, né, pastor Rodolfo? Aonde os nossos pés estão nos conduzindo? Em que direção nós estamos indo? Os nossos pés nos denunciam, irmãos. Os nossos pés nos denunciam, varão. Que rota nós estamos tomando? Cara, chegou um tempo de ousadia em nós, cara. O Senhor está procurando homens e mulheres de Deus cheios de ousadia, cheio do Espírito Santo de Deus. Ei, sabe, o Senhor está procurando homens e mulheres que começam a pisar na água. Ei, não é o tempo mais de ficar no barco. Quem está entendendo? Quem está comigo nessa mensagem? Ei, chega de ficar no barco, cara. Chega de ficar no barco. É um novo tempo para nossas vidas. Há um novo tempo para nossas vidas. Há uma nova unção sendo derramada sobre a igreja do Brasil. Há uma nova unção sendo derramada sobre a igreja de Atos. Há uma nova unção sendo derramada sobre as igrejas. Há uma nova unção sendo derramada sobre as noivas. Ei, há um novo tempo para a minha vida e para a sua vida. Há um novo tempo, pastor Rodolfo. Há um novo tempo, é só o começo de uma linda história. Ei, é só o começo de uma linda história para você. É hora da gente enfrentar o mar. Mas se vir tempestade, fica tranquilo, porque o dono da voz, o dono da tempestade, ele está lá também. Ele só quer que você... Não, você não está entendendo. Ele não quer que você dê ordem à tempestade. Ele quer só que você caminhe sobre as águas. Ele quer só que você caminhe sobre as águas. Cuidar de tempestade, Ele cuida. Cuidar dos ventos, Ele cuida também. Ele quer só que você saia do barco. É isso, irmão. É sair do barco. É de encontro ao propósito dEle. 9:10 que... Já vou acabar então. Amém? Agora eu quero falar sobre o último processo, sobre ser homens e mulheres de Deus, entendendo o propósito dele. Mas eu já sou. Tenho vindo na igreja dia de quarta, domingo, nos seus dias do culto aqui, irmão. Mas é isso mesmo. Tenho vindo todos os dias no culto. Mas deixa eu te falar algo. Você tem profetizado sobre o vale de ossos secos? Você tem profetizado sobre a morte? Tem profetizado sobre a depressão, sobre as drogas, sobre a ansiedade, sobre a pornografia? Nós temos profetizado sobre esse vale, sobre a frieza espiritual. O Senhor, Ele quer homens e mulheres ousados na presença dEle, sim. Irmão, a essência de ovelha, ela tem que estar dentro de nós. Mas agora que a gente entendeu, a nossa mente foi renovada. Ei, a gente vai entender qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus, irmão, é que você profetize sobre o vale de ossos secos. Você não está entendendo, mas eu vou te explicar. A vontade de Deus é que você profetize dentro da sua casa. A vontade de Deus é que você profetize sobre o seu relacionamento. A vontade de Deus é que você profetize sobre a sua família. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Peço que você abra sua Bíblia lá no livro de Joel. Para a gente finalizar. A gente está acabando. Amém? Peço que você fique de pé no nome de Jesus. Realmente, cara, peço que você esteja entendendo essa mensagem.
E se não estiver entendendo, pastor Márcio, me chama para pregar de novo. Eu sempre venho. A parte do nosso chamado, ela é doída, pastor Rodolfo. É doída, é renúncia, é se entregar. Ser profeta, cara, ser um homem de Deus é se entregar, não adianta, cara. Não tem balacobaco, não tem conversa fiada. Ou vai ou racha. É se acreditar que é o segundo. Cadê o jogador de futebol aí? É acreditar que até o segundo, aos 45 do segundo tempo, dá para virar o jogo. Isso é ser cheio de Deus. É você olhar para um monte de ossos secos e profetizar sobre aquilo. Há duas situações de Deus trabalhar em nós. Uma, Ele vai mandar você profetizar sobre os ossos. A outra, Ele vai te tomar sobre as mãos e falar: Jeremias, tem Jeremias aqui dentro. Falar: Jeremias, olha para esse vaso e veja o que eu posso fazer com ele. Não poderei eu quebrar de novo e dar forma de novo a esse vaso? É o próprio Deus, querido, olhando para você e falando: ei filho, não posso eu quebrar a tua vida, te desmontar, te quebrar e fazer de novo? Cara, abaixa a guarda, velho. A gente vai conversar com Jesus e a gente está armado. Abaixa a guarda. Ei, abaixa a guarda. Abaixa as guardas para falar com o Espírito Santo. Entregue tudo a Ele, tudo aquilo que te limita. Desarma, cara. Você está parecendo lutador de UFC. Travado, irmão. Não. Abaixa as guardas. Abaixa as guardas. Se humilhe diante da presença do teu Pai, e Ele te exaltará. Deixa eu voltar aqui. Esse período de ser homens e mulheres de Deus, que eu estava voltando, eu tinha esquecido. É doído, cara. Quem já chorou? O que mais o crente mais faz é chorar, velho. É chorar. Senhor, eu não quero mais, não aguento mais, não quero mais cuidar. Não. O que a gente mais faz é chorar. Porque dói, cara. A renúncia dói. O rompimento dói. É uma luta entre carne e espírito. É uma luta entre espírito e carne. E todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, é frequente. É frequente. É uma guerra entre carne e espírito. É uma guerra entre carne e espírito. Mas como eu já tinha dito, o Senhor Ele está derramando uma unção sobre essa igreja. O Senhor Ele está derramando uma unção sobre a casa. O Senhor está levantando homens e mulheres de Deus. O Senhor está levantando jovens e jovens cheios da presença de Deus. Irmãos, Guaxupé vai ficar pequeno na mão de vocês. Vai ficar pequeno na mão de vocês. É hora de entrar nas biqueiras. É hora de anunciar o evangelho dentro dos bares. É hora de anunciar o evangelho. É hora de anunciar as boas novas. Mas eu não sei, eu tenho medo. Espera aí, no livro de Joel, acompanha comigo. Depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Irmão, você não entendeu. Nós vivemos debaixo de uma promessa do próprio Deus, que usou a boca do Joel para falar conosco. Derramarei o meu espírito sobre o meu povo, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visão. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito, e naqueles dias mostrarei
as maravilhas no céu e na terra. Você pode estar se perguntando: é para mim isso? É para mim isso? Quantos já fizeram essa pergunta? É para mim isso? Vamos lá no livro de Isaías. Só mais esse versículo aqui, eu já vou terminar. Você pode estar se perguntando: mas será que eu fui chamado para isso mesmo? Será que eu fui chamado para pregar as boas novas? Será que eu fui chamado para entrar dentro das clínicas de reabilitação? Será que eu fui chamado para entrar dentro dos hospitais? Será que eu fui chamado para anunciar o evangelho dentro da minha casa? Será que eu fui chamado para anunciar o evangelho dentro das biqueiras, dentro dos bar? Foi, amigo. Ei, amigo. Ei, você foi chamado para anunciar as boas novas. Você foi chamado para anunciar as boas novas. Joel disse que ele iria derramar, certo? Isaías diz ao contrário. E o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Acho que você não entendeu, irmão. Joel falou que iria derramar, mas Isaías falou que o Espírito está sobre nós. O Espírito está sobre nós. Você é morada, você é lugar de Deus, você é habitação de Deus, você é casa de Deus. Não tem como fugir, querido. Não tem como fugir. Porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres, e enviou-me para cuidar do que estão com os corações quebrantados e anunciar a liberdade aos cativos, a libertação das trevas e aos prisioneiros. Agora a gente vai fazer a mesma pergunta que Pedro fez: para onde nós iremos? E aí, cara, você vai retroceder? Vai parar no meio da caminhada? Não, cara, não tem mais volta não. Não tem mais para onde voltar. Não tem mais para onde voltar. Rei, noiva apaixonada, não tem mais para onde voltar, cara. Não tem mais para onde voltar. A fome e a sede pela presença de Deus, ela anseia dentro do nosso coração. É hora de quebrantar o nosso coração. É hora de se prostrar na presença dEle. É hora de gastar os nossos dias na presença dEle. Chega, velho. É hora de apresentar esse evangelho. É hora de anunciar as boas novas. É hora de anunciar as boas novas. Eu quero orar pela tua vida.